No Sol, existem algumas atividades chamadas na superfície do Sol, chamadas tempestades solares, tempestades magnéticas solares. Essas tempestades liberam radiações magnéticas, a chamada radiação cósmica. Essa radiação cósmica está se movimentando pelo universo afora. Essa radiação cósmica, se ela entrasse em contato direto com o nosso corpo, poderia ser muito prejudicial. Se a radiação cósmica entrasse em contato direto com o planeta Terra, talvez nem vida no planeta Terra haveria, sabiam disso? Hoje em dia, essa radiação cósmica, se ela entrasse em contato com o nosso corpo, ela poderia causar câncer, poderia causar catarata. Sério, Franco, sério. É perigosíssima essa radiação cósmica. E ela entra no planeta, Franco, ela não entra, quer dizer, entra mais ou menos, vou mostrar para vocês. Olhem para cá, olhem para essa imagem aqui. Aqui eu tenho o planeta Terra. Aqui eu tenho o magnetismo da Terra, estão vendo? Essas linhas brancas é a representação do campo magnético. As partículas, elas vêm do Sol e elas são barradas pelo magnetismo da Terra. O magnetismo cria um campo em torno da Terra que nos protege contra essa radiação cósmica. Existe uma região aqui chamada Cinturão de Van Allen. Cinturão de Van Allen, onde as partículas cósmicas ficam todas retidas. Só que tem um detalhe. Algumas partículas conseguem entrar pelos polos magnéticos, olhem lá. Algumas partículas conseguem entrar pelo polo magnético. E quando elas entram pelos polos magnéticos, elas são afuniladas, elas são aceleradas, elas atingem velocidades enormes. Só que com essa velocidade tão grande, a hora que ela encontra o nosso ar atmosférico, essas partículas colidem com o ar atmosférico, o ar atmosférico e elas se ionizam, se transformando no quarto estado da matéria, que é o que nós chamamos de plasma. E esse plasma fica suspenso na natureza. Se isso que eu acabei de falar para vocês ocorreu no sul magnético, que é próximo do norte geográfico, nós chamamos isso de aurora boreal. Luzes provenientes da ionização do ar atmosférico surgem lá no norte magnético, que é próximo do sul geográfico. Essas luzes são chamadas de aurora austral. Beleza, galera? Aurora boreal, a aurora austral estão relacionadas com o nosso magnetismo terrestre. Beleza? Isso é magnetismo terrestre. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Ó, aqui eu tenho a imagem da tempestade colorida, olha só. O que mais? Agora, vamos lá. Agora que nós falamos sobre o magnetismo terrestre, nós vamos aprender a fazer conta. Eu sei que vocês querem fazer conta, não querem? Eu sinto nos olhos de vocês um desejo por conta. Nós vamos aprender. Nós vamos o vetor e indução magnética. Nós vamos aprender a calcular o campo magnético. Como eu falei para vocês, o cara chamado Hans Christian Ørsted, ele descobriu que eletricidade gerava magnetismo. Então, se você tem um fio condutor reto, vou mostrar aqui na tela. Não, desculpa, no quadro. Se você tem um fio condutor reto, e esse fio condutor, se ele for percorrido por uma corrente elétrica, ele vira um ímã. Ele cria em torno dele um campo magnético. E é isso que nós vamos aprender a calcular o campo magnético que ele vai criar num determinado ponto. Vetor indução magnética, ou seja, o campo magnético criado por esse fio nesse ponto. Ah, tem isso? Tem. Eu posso pegar esse fio e dobrar esse fio assim, ó. Aí vira uma espira. Espira, não é esfirra, é espira. Olha aqui. Espira. Essa espira aqui também. Se ela for percorrida por corrente elétrica, ela vira um ímã. Se ela vira um ímã, ela cria o que no centro dela? Um campo magnético. Vamos aprender a fazer isso? Vamos aprender a fazer isso. E se eu pegar esse mesmo fio, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o mesmo fio e vou enrolar esse fio em torno de um cilindro. Pronto. E esse fio, ao ser elétrica, ele vira um ímã. Esse cara aqui é chamado de solenoide. Beleza? Fio condutor reto, espira e solenoide. Eles criam o quê? Campo magnético. Por que eles criam campo magnético? Porque eles são percorridos por
corrente elétrica. Nós vamos estudar isso? Vamos. Onde? Quando? Já, agora. Ai, olha aqui, ó. Venham aqui comigo. Quer ver? Calma, calma, cadê a mãozinha? A mãozinha do mouse sumiu. A mãozinha... Calma aí, galera. Achei, achei. Olhem lá. Olhem só que loucura, galera. Isso aqui é fantástico, esse assunto aqui, ó. Quer ver? Olhem lá, olhem lá. Vou mostrar aqui, vou mostrar aqui. Aqui eu tenho um fio condutor reto, sendo percorrido por corrente. Estão vendo essas linhas girando? Esta é a representação do campo magnético. O campo magnético em torno do fio condutor são circunferências concêntricas. O que são circunferências concêntricas? Todas elas têm o mesmo centro. Pô, Franco, fantástico isso, fantástico. Por esse fio. Através dessa fórmula, olhem lá essa fórmula. Mi vezes I sobre 2π vezes D. Ai, Franco, quem que é quem nessa fórmula? Meu Deus do céu, isso é coisa do capeta, não é? Não, é coisa de Jesus, olha aqui, ó. Esta é a fórmula que você vai memorizar, que você vai guardar no fundo do coração, no útero, se for preciso. Vamos ver quem é quem? Vou mostrar aqui na televisão de plasma. O que é I? I, todo mundo conhece, já ouviu falar do I. Corrente elétrica. I é corrente elétrica. B é o módulo do vetor indução magnética. Se o vetor indução magnética se a corrente é grande, o vetor indução magnética vai ser o quê? Grande também. Quem que é D? É a distância. Campo depende da distância, Franco? Depende, estão percebendo ou não? Diretamente ou inversamente proporcional? Inversamente. À medida que eu me distancio, o meu campo fica mais fraco. Na mesma proporção ou na proporção ao quadrado? Na mesma proporção. Se a distância dobra, o campo é reduzido pela metade. Se a distância triplica, o campo é reduzido pela terceira parte, beleza? Então, tá bom. 2π é uma constante, todo mundo já ouviu falar. O que é esse uzinho com a perna esticada? Primeiro, isso daí é uma letra grega, é o Mi. Mi. Permeabilidade magnética, isso daqui. O nome disso, ó, vou repetir, hein? Permeabilidade magnética. Isso é uma característica do meio. Cada meio tem a sua permeabilidade magnética. No vácuo, essa permeabilidade vale 4π vezes 10 a menos 7. Tesla, metro por ampere. Professor, o que é Tesla? O que é Tesla? Tesla é unidade de campo. Ó. No sistema internacional, campo magnético é medido em qual unidade? Tesla. A testa? Não. Tesla. Representado pela letra tesão. Esta é a fórmula para o cálculo do campo magnético. Fazer continha com isso, vocês vão ver que é moleza. Não tem problema. O que alguns alunos às vezes têm dificuldade, mas não vai ser o caso de vocês, é na hora de analisar a direção e o sentido. Vou mostrar. Olha a direção e o sentido. Olha lá essa imagem. A direção. A direção do campo é sempre perpendicular ao plano da espira, ao plano do fio, desculpa. Perpendicular ao plano do fio. Perceberam ou não? Ou vai estar entrando no plano formando 90 graus, ou vai estar saindo do plano formando 90 graus. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar, olhem lá. E o sentido, Franco? O sentido é obtido através da regra da mão direita. Vocês já devem ter visto isso algum dia, né? Regra da mão direita, lembram? Regrinha da mão direita? Hã? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso ou não? Tem gente que pensa que isso é sacanagem. Tem gente que pensa que isso é sacanagem. Não é sacanagem. Sacanagem, Deus que me livre, longe de mim, ó. Isso aqui é um gesto utilizado para determinar o sentido do campo. Você sabe que cada dedo desse tem um nome, ó, né? O mata-piolho, o fura-bolo, o pai de todos, o seu vizinho e o seu mindinho, certo? Esse dedo aqui, ele indica a corrente elétrica. Esse gesto que eu estou fazendo indica o sentido do campo. Quer ver? Vamos lá? Corrente elétrica e esse gesto é o sentido do campo. Professor, não entendi. Não entendi, professor. Quer ver? Comigo aqui. O fio está aqui, na vertical, o fio. A corrente não está entrando por baixo? Vocês concordam que a corrente está fazendo isso? A corrente está fazendo isso. Então o campo está entrando pela direita e saindo pela esquerda. São circunferências girando em torno do fio. Ah, professor, não entendi nada. Mas eu tenho imagens aqui no computador, fantásticas, quero ver você não entender. Olha só. Calma aí.